Bem, pessoal, vamos aqui para mais um vídeo, dessa vez falando sobre dinâmica. Vamos resolver aqui a questão do PSC 2023, tá? Vamos ver passo a passo essa questão bem interessante, tá bom? Então fique ligado aí em todos os detalhes. Antes de nós resolvermos a questão, é necessário que você saiba algumas equações. Então, tem a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, que é regido por essa equação. Força resultante é igual a massa vezes aceleração, tá? É o princípio fundamental da dinâmica, onde a força é dada em Newton, a massa é dada em quilograma e a aceleração em metro por segundo ao quadrado. A outra equação que vai ser necessária para essa questão, e é uma das mais usadas, é a da força-peso, onde a força-peso é o P igual a massa vezes a aceleração da gravidade, onde a massa tem que estar em quilograma e a aceleração é metro por segundo ao quadrado, tá bom? Então, você analisa essas duas equações, você já memoriza aí, tá? Que elas são bem úteis quando você trabalha com dinâmica. Vamos ver aqui o que essa questão diz, ó. Considere a situação na qual um bloco de massa de 5 kg, então vou tirar os dados aqui, a massa é de 5 kg, é puxado ao longo de um piso horizontal sem atrito por uma corda ideal que exerce uma força F para cá, na diagonal, conforme mostra a figura. Se a intensidade dessa força F é aumentada lentamente, podemos afirmar que o bloco irá perder o contato com o piso quando a intensidade dessa força F for igual a quanto? Tá. Então, observem que essa força aqui ela está na diagonal. Então, é necessário que você decomponha essa força F. Como é que você vai decompor essa força F? Você vai decompor nas componentes X e na componente Y. Eu vou colocar aqui. Ó, vai ter uma força Y na vertical e uma força X aqui na horizontal. Então, eu vou chamar isso aqui. Deixa eu aumentar aqui. Eu vou chamar essa força de força X e essa aqui de força Y. E essa aqui na diagonal é a força F, tá? Observe que nos dados da questão do PSC, esses dados são fornecidos lá acima antes de começar as questões, né? Onde for necessário você utilizar a gravidade, será 10 metros por segundo. Onde é necessário usar o π é 3. Para essa questão, nós vamos utilizar o seno do ângulo que é dado, que é 30. Então, o seno de 30 vai ser 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 0,5, tá bom? Por que o seno? Porque nós vamos pegar essa figura e nós vamos fechar o triângulo. Então, nós vamos fechar esse triângulo bem aqui, ó. Aqui. Então, fechei esse triângulo, certo? A força F, que é a hipotenusa, a força Fx, que é esse cateto aqui de baixo, o adjacente, e o Fy é esse lado, que é o mesmo que esse, ó. Tá bom? E o ângulo 30. Então, você quer saber daí qual é a força necessária para poder levantar esse bloquinho na vertical. Então, eu coloquei aqui, ó, aquele triângulo que a gente tirou lá, fechou na verdade, o θ, que é o ângulo 30 graus. Essa hipotenusa é F, o cateto adjacente é o Fx e o cateto oposto ao ângulo é o Fy.
Então, é necessário que você saiba o seno. O que é o seno de alguma coisa? Seno desse ângulo. O seno de um ângulo θ é o cateto oposto a ele pela hipotenusa. Qual é o ângulo? É 30, então fica seno de 30 graus. Quem é o cateto oposto ao ângulo? O ângulo está aqui. Quem é que está oposto a ele? Quem está oposto a ele é o FY. Sobre a hipotenusa, quem é a hipotenusa? É o maior lado, que é o F. Então, se você pegar o seno de 30 e multiplicar com F, isolando o FY, fica assim, ó. FY é F vezes o seno de 30. Olha só que informação importante. Então, isso que a gente fez aqui foi obter a força na vertical. Então, essa equação que está aí é a equação responsável pela força que é puxada na vertical para cima, que é o Fy. Então, olha só. Quando você pega esse bloquinho, ele é puxado na diagonal, qual é a força responsável que está puxando ele para cima? É o Fy. Então, por isso que nós pegamos e analisamos o Fy aqui. Por quê? Porque é esse Fy que vai ser a força responsável para puxar aqui para cima. E qual é a força que puxa sempre o corpo para baixo? Qual é? A força que puxa sempre os corpos para baixo é a força peso, certo? Então, ó, você tem essa situação de análise de forças. A força que puxa o bloquinho para cima na medida que ele está se desprendendo aqui da horizontal, do chão, bem lentamente, como diz a questão, e a força peso está sempre puxando ele para baixo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o segundo passo, que é pegar a equação fundamental, o princípio fundamental da dinâmica, que é força resultante, massa vezes aceleração, tá bom? Vou dividir aqui para não ficar embolado. Força resultante, massa vezes aceleração. Quais são as forças que está responsável aqui por esse movimento? É a força Fy e a força peso. A força Fy porque é a força que vai puxar o bloquinho para cima à medida que ele vai querendo se desprender do chão. E a força peso sempre puxa para baixo. Toda vez que eu tenho uma massa, significa que eu tenho força peso. Então, qual vai ser o sentido do movimento? O sentido do movimento vai ser para cima. Esse aqui é o sentido do movimento. Tá? Sentido do movimento. Então, esse é o sentido do movimento. Significa que eu vou pegar a força que está no sentido dele. Ó. Se ele está sendo puxado para cima, que é a força Y, então é a primeira força que eu vou pegar, a força Y. A força peso está contrária ao movimento, então fica menos peso, igual a massa vezes aceleração. Vamos analisar um negócio aqui. Ele quer saber qual é essa força, F, que eu já decompus ela em força Y e força X. Ela é aumentada lentamente. O que você dá a ideia desse lentamente? Até perder o contato do chão. Significa que ele vai levantando muito devagar. Você entende que aqui a aceleração é quanto? É 0. Porque ele vai levantando o bloco até a hora que ele começa a se desprender do chão e bem lentamente. Então você entende que a aceleração é 0. Olha só. Então, bora voltar lá no nosso cálculo. Então, como é que fica o lado direito da equação? Se a aceleração é 0, fica assim, ó, força Y
menos o peso. Já vou logo colocar quem é o peso. O que é o peso? É massa vezes a gravidade. Tudo isso aqui vezes a aceleração, que é 0. Significa que esse lado direito da continha, ele vai dar 0. Então, eu posso dizer que o Fy menos a massa vezes a gravidade, tudo isso é quanto? É 0. Mas quem é Fy? Fy a gente acabou de ver aqui em cima. Quem é Fy? É a força vezes o seno do ângulo, que é o 30, menos a massa vezes a gravidade, igual a 0. Agora, como nós queremos encontrar essa força F, eu repito, qual é o seno de 30? A questão dá, ó, o seno de 30 é 1 sobre 2 ou 0,5. Então, você escolhe aí se quer utilizar 1 sobre 2 ou 0,5. Eu vou utilizar 1 sobre 2, menos a massa, que é 5 kg, e a gravidade, que a gente sabe que é 10 metros por segundo. Então, olha só como fica. Força vezes 1 sobre 2. Esse tá menos, passa mais. Aqui já vai dar 50, né? Vou fazer passo a passo. 50 igual a 0. Vou trazer aqui para baixo para a gente ver o que vai acontecer. Ó, fica F vezes 1 sobre 2. Esse tá menos desse lado esquerdo, ele passa mais para o outro lado. Então, fica 50. Se você pegar esse 2 e multiplicar vezes 50, fica como? Isolando F, fica 1 vezes F, F. E 2 vezes 50, quanto será que vai dar? Vai dar uma força de 100 newtons. Então, qual é o valor dessa força F que está sendo puxado aqui? Esse bloquinho na diagonal vai ser de 100 newtons. Então, você marca 100 newtons, certo? Tá aí, pessoal. Uma questão bem legal, uma questão que tem uma análise física importante por trás, mas não é uma questão impossível de fazer, tudo bem? Então é isso. Espero ter ajudado você. Veja e reveja quantas vezes você quiser esse vídeo e que contribui para os seus estudos. Então, mais um vídeo para o canal Josinei Glória. Espero ter ajudado e até a próxima.